Trindade está na Bíblia? Jesus é Deus? Vamos estudar a Bíblia. O que a Bíblia fala a respeito desse importante assunto? Nós temos visto muitas pessoas se pronunciar a respeito desse assunto, porém são teologias vazias ou palavras vazias. Pessoas que falam, mas no final das contas não provam absolutamente nada. Então vamos estudar a palavra do Senhor. Eu convido você, pegue a sua Bíblia. Se você está em casa, se você está no lugar onde você pode ler a palavra do Senhor, eu vou falar aqui os textos bíblicos e vou deixar aqui embaixo também a referência. Então você pode me acompanhar. Muito fácil eu chegar aqui e dizer para você o que eu acredito e não te provar. Então por isso eu convido você, pegue a sua Bíblia e vamos juntos estudar a palavra do Senhor. É claro que a palavra Trindade não aparece na Bíblia, como também não aparece a palavra unicidade, tricotomia ou dicotomia, mas a Bíblia mesmo ensina que a unidade divina é composta por três pessoas distintas e divinas, que são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não se trata aqui de três deuses, não. Se trata de três pessoas em um só Deus. Assim como também nós acreditamos que o homem é tricotomista. O que é tricotomista? Nós acreditamos que o homem é composto por três partes distintas: corpo, alma e espírito. Corpo é a nossa matéria, alma é a sede das emoções ou dos sentimentos, e o espírito é com que nós se comunicamos com Deus, porque Jesus disse: Deus é espírito, e importa os que adorem o adorem em espírito e também em verdade. O Pai cria, o Filho redime e o Espírito Santo santifica. Vamos para alguns textos que os três aparecem juntos na Bíblia Sagrada. Primeiro, na criação. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E em Gênesis capítulo 1, 26, o Senhor disse: façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Algumas pessoas afirmam aqui que Deus está falando com os anjos, porém essa tese é infundável, porque nós não fomos feitos à imagem e semelhança dos anjos. Afinal de contas, não temos nada a ver com anjos aqui nesse texto. Em João capítulo 1, versículo também 1 ao 3, olha o que João diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui João está se referindo a Jesus, que estava no princípio com Deus, na criação com Deus. Também nós vemos Pai, Filho e Espírito Santo agindo juntos, por exemplo, no batismo de Jesus. Em Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, eu vou ler para você. Diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram o céu, e viu o Espírito de Deus descer como pomba e veio sobre ele. Jesus está sendo batizado, o Espírito Santo desceu, e Marcos diz que de forma corpórea de uma pomba, e aí a Bíblia diz: e eis que uma voz do céu dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós vemos as três pessoas aqui: Jesus sendo batizado, o Espírito Santo descendo como pomba, e uma voz do céu dizendo: este é meu Filho amado, em quem tenho comprazo. É interessante porque todos os evangelhos fazem a mesma alusão: Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque quem sabe se estivesse aqui somente Mateus, as pessoas iriam refutar dizendo: não, Mateus se equivocou ao falar isso aqui. Mas todos eles falam a respeito do mesmo acontecimento. O próprio Jesus, quando ensinou aos discípulos a irem e a batizarem, em Mateus capítulo 28, versículo 19, ele diz: portanto, ide, fazei discípulos, batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Cristo deu instrução para os discípulos a respeito do batismo. Algumas pessoas confundem quando lê ali onde Jesus está falando para os discípulos: eu e o Pai somos um, quem me vê, vê ao Pai. Mas ele está se referindo que eles trabalham unidos no mesmo propósito, que tudo que Jesus está fazendo ali é o cumprimento, é a vontade do Pai. E aí Jesus vai fazer alusão ao Pai, a Deus, e nós vamos ver alguns textos, por exemplo, em João capítulo de número 14 e versículo 16, quando Jesus diz que vai ao Pai ou vai aos céus, ele diz assim, e eu rogarei a quem? Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Eu rogarei ao Pai. Se ele fosse o Pai, ele não diria que rogaria ao Pai e o Pai enviaria o Consolador.
Olha o que diz também em João capítulo 14 e versículo de número 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Em João capítulo 15, versículo 1, também Jesus disse: eu sou a videira, meu Pai é o lavrador. Vamos para mais um texto, Gálatas, capítulo 4, versículo 4 ao 6. Olha o que diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher sob a lei, para remir os que estão debaixo da lei, a fim de que recebamos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que se chama Abba, Pai. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13 diz: porque todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servos, quer livre, e todos temos bebidos de um só Espírito. Quando o apóstolo Paulo está se referindo batizados em um Espírito, ele está aqui fazendo referência do ato quando o Espírito Santo batiza o crente no corpo de Cristo, unindo ele assim à igreja, fazendo desta pessoa uma só junto com o corpo de Cristo. Nós vemos que o próprio Deus criou os céus e a terra, junto com o Espírito Santo e junto também com a pessoa de Cristo, porque é isto que João refere-se. Tudo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora o Espírito Santo é que redime o homem, é que faz o homem se arrepender e liga o homem no corpo de Cristo quando há arrependimento. Olha o que diz mais em 1 aos Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então existem vários textos que diferem Jesus de Deus Pai, vários versículos bíblicos que fazem esse tipo de alusão. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2 diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Judas, capítulo 1, versículo 20 e 21 diz: mas vós, amados, edificando a vós mesmo sobre a santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então existem vários textos que afirmam Jesus, Deus e o Espírito Santo. Nós entendemos que a própria Bíblia fala a respeito disso. No Antigo Testamento você vai ver o próprio Deus operando. Em alguns textos você vai ver Cristo operando no Antigo Testamento, não como Jesus Cristo, mas como o anjo do Senhor. Quando o anjo aparece a Manoá, ele diz assim: olha, tua mulher vai conceber e vai ter um filho. Manoá pergunta: mas dize para nós qual é o teu nome, para que quando o menino nascer, nós viemos lembrar do teu nome. E ele disse: por que perguntas o meu nome, visto que é maravilhoso? Nós vemos também isso no Vale de Jaboque, quando o anjo lutou com Jacó. Anjo não tem poder de mudar nome de ninguém. Mas aí você vê o texto que quando Jacó persiste, ele diz assim: qual é o teu nome? Ah, meu nome é Jacó. Não chamarás mais Jacó, mas chamarás Israel, porque lutastes com Deus e tivestes vitória. Ou seja, estava ali uma referência clara do próprio Cristo. Existe uma outra doutrina chamada doutrina unicista, que não crê em 3 pessoas e crê em 2 pessoas. Porém, eles não conseguem explicar as passagens, por exemplo, que fala a respeito do batismo, que aparece as 3 pessoas iguais, e também não conseguem explicar a crucificação. Em Marcos capítulo 15, versículo 34, diz assim: e na hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? A quem Jesus está orando aqui? É claro, a Deus. Mais um texto que confirma isso em Atos capítulo 7, versículos 55 e 56, diz assim: que Estevão estava cheio do Espírito Santo, fixando os olhos do céu, viu a glória de Deus, e Jesus estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à mão direita de Deus. 3 pessoas no mesmo texto bíblico, não tem como você fazer essa separação e dizer que eles não estão atuando.
E vamos para a segunda pergunta, ou para a segunda polêmica. Será que Jesus é Deus? Porque muitas pessoas dizem assim, Pai, Filho e Espírito Santo, e colocam ali em uma ordem, ou acham que o Filho é menor que o Pai, que o Espírito Santo é inferior a Jesus, mas na verdade são três pessoas distintas que operam ou se manifestam da mesma maneira, ou seja, eles são iguais na sua essência. Não tem maior, não tem menor, não tem o primeiro, não tem o segundo, não tem o terceiro. Não tem esta distinção. São as pessoas que fazem esta confusão. Eles atuam da mesma maneira, eles se completam, eles agem em conformidade. Vamos ver, Jesus é Deus. Olha o que diz Paulo em Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 11. Vamos ler? Olha o que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, ou seja, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Então o próprio Paulo diz, Jesus sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. E em João, capítulo 1, versículo 1 ao 3, que nós já lemos aqui, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, ele estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em João capítulo 17, Jesus está fazendo uma oração pelos seus discípulos, e no versículo 4 e 5 ele diz assim, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Jesus falando com Deus. Olha o versículo 5, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. É claro que você não vai ver referência a ele operando com o nome Jesus. Como eu disse, algumas vezes você vai identificá-lo como o anjo do Senhor. Outra passagem interessante é em Marcos capítulo 2, versículos 5 ao 7, quando levam aquele paralítico e desce ele sobre o telhado lá, e eles descem bem diante de Jesus, e Jesus olha para o paralítico, vê a fé daquelas pessoas e diz assim, olha filho, estão perdoados os seus pecados. Os escribas e fariseus começaram a razoar em seu coração, a ficar bravos, porque eles disseram assim, quem é este homem que acha que tem poder para perdoar pecado? Somente quem tem poder para perdoar pecado é Deus. E Jesus disse, qual é mais fácil? Dizer a ele, perdoados estão teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? E naquele momento o homem levantou. Então só há um que tem poder de perdoar pecados, é Deus. Então Jesus sendo Deus, de fato ele pôde perdoar os pecados deste homem paralítico aqui. Olha o que diz Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Como assim ontem, hoje? Ele é, como diz o texto, desde o princípio, e ele também é, não será, ele é eternamente. Outra referência a Jesus é Isaías capítulo 9, versículo 6, porque o menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. João capítulo 8, versículo 56 ao 58, olha o que o Senhor diz. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e se alegrou. Aí os fariseus disseram, mas como que esse camarada está dizendo que viu Abraão? Ele não tem nem 50 anos, como que ele viu Abraão? Aí Jesus disse, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Sabe o que é interessante? É Jesus dizendo, antes que fossem criadas todas as coisas, eu estava lá no princípio. É claro que ele não se manifestava como Jesus, porque Jesus é um nome próprio, ou seja, quando ele nasceu de Maria, é que foi dado a ele o nome de Jesus. Ele operava como o anjo do Senhor, ele se manifestava como o anjo do Senhor. E se nós lermos a Bíblia em várias passagens, nós temos esta afirmação. Que Deus possa nos abençoar, abrir cada vez mais a nossa mente. Não esquece, pega os versículos, confere na sua Bíblia, pode comparar textos com contextos. E também, se não for muito, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e vamos juntos pregar a poderosa palavra de Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí e também não esquece, deixe o seu comentário e que Deus em Cristo Jesus vos siga abençoando.